Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso devocional de hoje é o Deus que se revela na palavra. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Nesse texto, Moisés foi chamado pelo Senhor para livrar o povo de Israel das mãos do império do Egito. E por meio de uma sarça ardente, Deus se auto-revela a Moisés. Antes desse evento, desse chamado, Deus havia visto o sofrimento do povo de Israel colocado pelo faraó do Egito. Deus decidiu reagir. Isso está relatado em Êxodo capítulo 2, verso 25, que diz assim: E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui vemos o próprio Deus estabelecendo o concerto que uma vez tinha prometido à descendência de Abraão. A verdade é que Deus se revela a partir daquilo mesmo que ele propôs por seus decretos. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, quando Deus observa o grande sofrimento do povo de Israel, imediatamente, segundo a sua imutabilidade, levanta Moisés para livrar o povo de Israel. Deus se revela a Moisés de forma inusitada, através de uma sarça ardente, e durante o diálogo, Deus vira-se para Moisés e afirma: Eu sou o que sou. Moisés, vai ao povo de Israel e diga que eu sou o que sou. Com isso, eu lhe pergunto: de que maneira posso conhecer a Deus? Bem, um certo teólogo disse acertadamente, abre aspas, é impossível conhecer Deus sem Deus. Não há conhecimento sem aquele que é a fonte primordial. Fecha aspas. Moisés poderia conhecer a Deus sem o próprio Deus se auto-revelar? De forma nenhuma. Em toda a Bíblia, vemos Deus se aproximando do homem. Foi através do seu próprio concerto que Deus propiciou à humanidade um escape da maldição do Jardim do Éden. A grande maioria dos homens se perguntam: por que sofremos? Por que Deus permite tantas atrocidades na vida? A resposta para isso encontra-se aqui na palavra de Deus. Sofremos por causa justamente do pecado no coração do homem. Por esse motivo, Deus teve que se revelar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para tanto, a Bíblia é o revelar de Deus na vida do homem. Sob a palavra de Deus, o homem assume uma posição de vitória. Vamos ver um texto maravilhoso que se encontra em Lucas capítulo 5, verso 4, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Como que Deus se revela ao homem? Através da palavra de Deus e nada mais. Então Pedro, humildemente, virou-se para o Senhor Jesus Cristo e disse: sob a tua palavra lançarei a rede.
Se você quer ter um encontro verdadeiro com Deus, busque-o na palavra dele. As multidões no tempo de Jesus se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Jesus sabia da importância de se pregar somente as Escrituras Sagradas. Quantas vezes ele usou os recursos da palavra de Deus contra os religiosos da época? O teólogo Schurman assevera, abre aspas, a Bíblia é uma lente através da qual se vê o Deus vivo, mas ela é inútil quando você desvia dela os olhos. Fecha aspas. Não desvie os olhos da palavra de Deus. Atente-se para isso. Veja que Deus escreveu um livro todo para o aperfeiçoamento dos santos em Cristo Jesus. Dessa forma, Deus se revela somente nas Escrituras Sagradas. Só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela em Sua palavra. Não se envereda em outras questões que podem te levar mais distante de Deus. Amém? E lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz e até mais.